A gente segue falando de esporte porque ontem foi dia de Internacional. O Inter tomou empate, mas entrou no G6 da Libertadores. Vamos ver agora com o Eric Oliveira com as notícias do esporte. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa sexta-feira para ti, para todo mundo. Chegamos ao fim de uma semana intensa, principalmente para o Ipiranga, que precisava nessa semana trabalhar para conseguir estabelecer uma reação dentro do quadrangular final e fazer algo que há mais 5 jogos não consegue fazer, que é vencer. No quadrangular ainda não conseguiu, mesmo tendo o desempenho que eu já falei durante essa semana, que foi um desempenho muito bom nas 3 partidas. Talvez no jogo contra o Novo Horizontino um pouco abaixo, mas contra a Tombense, uma sua Tombense, e em Manaus, jogar contra o Manaus lá, e todas as circunstâncias, né, todo esse contexto, dava ao Ipiranga um desempenho bom. Só que agora, a partir desse momento, o que interessa é apenas a vitória. Pois bem, no jogo que acontece no próximo domingo contra o Manaus, o Ipiranga precisa vencer. E para isso, a direção tem trazido algo com uma motivação para a sua torcida, porque agora é o momento do apoio para o Ipiranga. Lembrando que até hoje, nessa sexta-feira, que os ingressos, aquele combo válido para os 2 jogos de R$40, ele está na promoção apenas até essa sexta-feira, depois, até a sexta, né? Depois os ingressos começam a ficar com um valor um pouco maior, mas nada tão significativo assim. É bom lembrar, para aqueles que adquiriram seus ingressos, precisa apresentar o comprovante de vacinação acima dos 40 anos com as 2 doses, abaixo dos 40 anos com apenas 1 dose, e os menores de 18 anos não precisam apresentar vacinação. Essa que são as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas para o jogo do Colosso da Lagoa do domingo, às 18 horas contra o Manaus. Lembrando que a máscara é indispensável, mas tudo isso são apenas detalhes. O que interessa é que o Ipiranga, em campo, ele vai em busca de uma vitória. Eu lembro do que ouvi do próprio presidente Adilson e também da comissão técnica, é que o Ipiranga não vai se atirar. É bom o pessoal ter o entendimento de que a comissão técnica do Ipiranga, que é representada pelo seu treinador, o técnico Júnior Rocha, é uma equipe que gosta de trabalhar a bola, de uma organização dentro do seu meio-campo, que gosta de sair com a bola no chão, e deve ser assim. Claro, com um pouco mais de vontade, indo para cima, sim, mas não se atirando, tendo um pouco de cautela nesse sentido, porque uma derrota não adianta fazer um gol e tomar 2, o próprio Adilson falou isso, no sentido de que não adianta tu ir se atirar para cima do Manaus, que é uma equipe também muito qualificada, e acabar sofrendo revés. Então, essa que é a ideia quando se fala do jogo em si. Mas, independente do desempenho, se o Ipiranga fizer um gol de mão ou de barriga, não interessa. O Ipiranga tem que vencer e é isso que nós esperamos. Ontem nós tivemos um jogo, Leandro, do Internacional, que ficou com um sabor meio que indigesto para a sua torcida, porque o Inter tinha dentro do primeiro tempo, lembrando que o jogo foi bastante equilibrado, né? Não há duas equipes brigando lá em cima no topo da tabela, mas com o Bragantino, que vinha com alguns desfalques significativos, né? Alguns desfalques importantes, e o Internacional jogando em casa, no Beira-Rio, que não perdia há 3 meses e permanece ainda sem perder. Conseguiu abrir o placar, uma jogada belíssima do Yuri Alberto, fazendo aquela proteção para quem acha que o centroavante só tem que fazer gol na arrancada ou de cabeça. Mais do que isso ainda, saber proteger a bola, e o Yuri Alberto, apesar de ser novo, ele sabe fazer muito bem isso. Fez um passe para o Maurício, que conseguiu caprichar e fazer o 1-0, em um jogo que mostrava uma marcação muito intensa dos 2 lados, o Internacional com poucas jogadas assim de grande perigo, e o Bragantino da mesma forma. E no segundo tempo o Inter voltou talvez um pouco mais recuado, né? Eu vi o Internacional com várias modificações, o Bruno Mendes voltando ao sistema defensivo, né? Era uma dúvida, porque estava algum questionamento em relação ao departamento médico, o Bruno Mendes voltando, o Tyson podendo atuar 60 minutos, né? Ele atuou mais ou menos que precisamente essa minutagem. O Diego Aguirre falou no último jogo contra o Palmeiras da preocupação que estava para o Tyson, e de fato eu acho que é a preocupação que ela é bem feita, porque foi o principal jogador do Internacional ontem. Se eu me perguntar qual foi o melhor jogador do Inter ontem, eu vou dizer que foi o Tyson. Nas tentativas de arrancada do Internacional, uma das melhores equipes que saem contra-ataque no Campeonato Brasileiro foi o Tyson, quem coordenou, quem maestrou essas jogadas, não só para cadenciar o jogo em alguns momentos, como também sair em velocidade. Mas o Internacional
pecou nos últimos minutos? Não sei, o árbitro quis dar quase que 10 minutos de acréscimo, né? Ele deu 6 minutos. E aí o Bragantino, que também não é um time bom, mostrando que o investimento faz de um time de futebol, principalmente nesse ano, um time forte, né? Não é só na Europa, que equipes como Manchester City, como Chelsea, o próprio Newcastle, que agora foi comprado e que deve estar protagonizando lá em cima, né? O Paris Saint-Germain, equipes milionárias que, a partir do investimento, começam a se tornar grandes. O caso do Bragantino é recente e está caminhando para se tornar uma das potências do futebol brasileiro. Não à toa, conseguiu, então, empatar o jogo nos últimos minutos, sabor amargo, mas nós vimos alguns jogadores interessantes, né? O Gustavo Maia entrando pelo lado esquerdo, o Lindoso também retornando. Johnny e Lindoso eu não gosto muito, eu acho que são a mesma função, são jogadores da primeira função no meio-campo, com o Bosquilha, que se pintava como um grande jogador, em função das lesões, não tem conseguido ter um rendimento tão bom, e aí o Internacional acabou pecando naquilo que poderia ser a principal arma, que era a saída em contra-ataque no segundo tempo. No primeiro deu certo, no segundo tempo não, e aí fica com um pontinho. Eu lembro que em 6 o Inter conquista 1, indo para essa matemática não é tão bom, mas diante de adversários como era Palmeiras e como era o Bragantino, foi um pontinho realmente para ser valorizado, né? E depois, na próxima rodada contra o Corinthians, aí sim, aí o bicho vai pegar. O Inter tem que ganhar mais uma vez jogando em casa nesse próximo final de semana. E do outro lado, o Grêmio, né? Com uma crise do tamanho do Rio Guaíba, agora amenizada, né? Da última vez eu tinha comparado o tamanho do Oceano Atlântico, agora já dá para dizer que é o tamanho do Rio Guaíba. Acho que não, vou deixar de lado essa comparação, porque o momento do Grêmio, por mais que tenha vencido o Juventude, ele ainda é péssimo. E pensar que o Grêmio vai ter que fazer agora nas últimas 14 partidas, né? 14 partidas, o Grêmio vai ter que fazer algo que nunca fez, né? Que é vencer 6. Já venceu mais do que 6. Mas uma sequência positiva o Grêmio ainda não conseguiu apresentar. Está na zona de rebaixamento a partir daquilo que fez. Um futebol ruim, péssimo, uma sequência que, quando parecia que ia engrenar, não consegue. Essa inconstância é uma coisa que, num campeonato de pontos corridos, ela serve não só para aqueles que estão lá embaixo, como também para aqueles que estão lá em cima. Para aqueles que querem sair de uma dificuldade, eles precisam apresentar uma sequência positiva. E é isso que o Grêmio vai em busca no jogo que acontece na próxima segunda-feira. Então, hoje, sexta-feira, mais no final de semana, o Grêmio deve permanecer treinando, viaja para Goiânia, Goiás, para enfrentar o Atlético Goianiense no domingo, com alguns questionamentos aí sobre qual vai ser o time, quem vai entrar, o Rafinha dizendo que gosta dos cascudos, com o vice-presidente de futebol que tem naquilo que fala, né, com uma convocação para a torcida e também com a possibilidade de colocar no jogo contra o Palmeiras na próxima semana um número muito maior de torcedores na arena, o que seria para o Grêmio algo realmente muito positivo, tendo em vista que cada jogo é uma final de Copa do Mundo. No Virando o Jogo, Leandro, nós vamos falar mais, já projetando essa rodada do final de semana. O Atlântico tem um jogo contra o Camborão que é decisivo, principalmente porque joga o segundo jogo no Paraná, precisa vencer esse primeiro jogo, depois nós nos reencontramos. Um abraço para todo mundo e um ótimo final de semana.